Vocês perceberam que na última aula deu uma oscilação ali, né? Então, às vezes, se acontecer por conta desse tempo instável que está lá fora, de dar alguma queda, alguma coisa, não se preocupe, né? A não ser que acabe a luz mesmo, né? Mas se acontecer alguma conexão de internet, eu tenho uma internet reserva que eu posso ativar ela caso aconteça alguma instabilidade nessa internet a cabo que eu tenho aqui. Eu jogo para o Wi-Fi aqui do meu 5G aqui do celular. Então, vamos lá. Hoje, dia 28 de maio, nossa semana 14, né? Se vocês forem dar uma olhada ali no nosso planejamento, vocês vão perceber que a gente está um pouquinho até adiantado agora. Isso é importante, isso é legal. Fico feliz, né? Porque às vezes a gente monta o planejamento e o que acontece, né? A gente tem aquele planejamento que eu estou seguindo do Poliedro, mas ele é um planejamento para um curso presencial. E a aula presencial, ela demora mais, né? Tem a interação com o aluno, por isso que a nossa aula aqui ela é até mais compacta. São aulas de 30, 35 minutos, né? Em alguns momentos a gente até extrapola um pouquinho, né? Mas a ideia é fazer aula de 30 minutos, para que vocês tenham ali o intervalinho, não fique cansativo, porque a aula online, ela rende mais, né? Rende porque a interação aqui acaba sendo uma interação menor, por mais que vocês possam interagir comigo. Então, vamos lá. Aula 14, gametogênese, uma aplicação prática aí do que nós acabamos de aprender lá na meiose, né? O chat aqui está visível para mim, então vamos. Gente, falando de gametogênese, eu vou começar aqui pela espermatogênese. E como eu disse aqui em off, né, antes de começar a gravação dessa aula, esse assunto, às vezes, ele é estudado lá na parte de fisiologia humana, quando a gente vai estudar o sistema genital masculino, o sistema genital feminino. Eu não vou entrar muito em detalhes na parte do sistema genital, vou entrar mais em relação à parte de glândula, tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar do FSH, vou falar alguma coisa aqui de hormônio, mas a nossa essência aqui mesmo é entender a espermatogênese hoje. Vai ter uma aula que a gente vai estudar mais adiante, que daí eu vou estudar o sistema genital masculino e feminino, tá? Espermatogênese. Gênese significa formação, né? Ou seja, formação de espermatozoides. É um processo que ocorre nos testículos, ali nos túbulos seminíferos dos testículos. Então a gente vai visualizar, professor, o que são esses túbulos seminíferos? Se a gente fizer um corte e der uma olhada dentro de um testículo, vocês vão ver isso aqui, ó. Tá, ó. Então, olhando um testículo por dentro, um testículo em corte, né? Você tem aqui os túbulos seminíferos. É aqui, galera, que acontece a produção dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles são produzidos aqui por meiose, né? Então, a meiose gamética, né, que é a meiose que acontece nos animais, essa meiose ela vai acontecer aqui dentro desses túbulos, e os espermatozoides já maduros, eles seguem aqui para o epidídimo, ó. É aqui no epidídimo que eles ficam armazenados. E aí aqui a gente tem o canal deferente ou ducto deferente, né? Mais adiante, a gente vai ver que quando tem aquela cirurgia chamada vasectomia, é esse ducto deferente que vai ser cortado, né? Ou seja, o homem continua produzindo espermatozoide normalmente, os espermatozoides continuam sendo armazenados no epidídimo, mas quando o homem vai ejacular, o ducto deferente, como ele está separado, ele está recortado, esse homem vai ejacular sem espermatozoide, né? Não, vai liberar simplesmente o líquido ali ejaculatório sem o conteúdo dos espermatozoides. Tá? Então, aquela história, o homem, quando faz vasectomia, continua produzindo espermatozoide? Continua normalmente. Normalmente. É lógico que quanto mais o tempo passa, o nosso corpo é econômico, né? Então, pode acontecer de que com o tempo, essa espermatogênese, ela vá atrofiando, tá? Pode acontecer, beleza? Mas a tendência é que o homem continue produzindo esses espermatozoides a vida toda. Quem estimula a produção de espermatozoide, gente, é um hormônio produzido pela glândula hipófise, que é o hormônio FSH. É o mesmo hormônio que vai agir lá na parte da gametogênese feminina também, ali, né? O FSH, ele é um hormônio importante na gametogênese feminina. Aqui nos homens,
você vai decorar assim, FSH. Esse S, você pode lembrar de Spitz, abreviação de espermatozoides, né? A gente chama de SPTZ, Spitz. FSH estimula a produção de espermatozoides, ou seja, quem estimula a espermatogênese no homem é o FSH. E mais uma coisa importante, galera, você associa esse S como SPTZ, como Spitz, e esse FSH, ele vai agir onde? Ele vai agir aqui em células, que a gente chama de células de Sertoli. Então, mais uma dica aí, né? Quais são as células que ele age, professor? Células de Sertoli, também começa com S. FSH estimula a espermatogênese, que estimula as células de Sertoli, tá? Que ficam aqui, né? Ali dando suporte nos túbulos seminíferos, beleza? Então aqui, galera, para que isso aconteça, é importante que os testículos mantenham uma temperatura mais ou menos 35 graus Celsius. O testículo é a única glândula que fica fora do corpo. Já pensaram nisso? Ele fica na bolsa escrotal. É a única glândula ali que vai ficar fora do corpo. E a bolsa escrotal, ela tem uma função. Quando está mais frio, a bolsa escrotal, ela aproxima o testículo do corpo. Quando está muito quente, a bolsa escrotal, ela afasta o testículo do corpo para manter 35 graus, né? Então, aproximadamente 1,5 a 2,5 graus Celsius abaixo da temperatura ideal. Então, vai estar 34,5, vai estar 35 graus. Essa é a temperatura ótima para a produção de espermatozoide. Você vai dizer, Giovanni, mas o que acontece se a temperatura for maior? Acontece que isso vai interferir na qualidade dos espermatozoides, tá, gente? Então, aquele homem, né, que usa uma cueca muito apertada, não possibilita que a sua bolsa escrotal trabalhe. Então, é importante, né, se de repente o teu tamanho ali de cueca, eu uso M, tenta usar um tamanho um pouquinho maior para possibilitar que a bolsa escrotal trabalhe. É uma questão fisiológica, né? Uma necessidade fisiológica de qualidade de espermatozoides. Aqui a gente vê mais em detalhe, olha só, essa imagem está mais bonitinha aqui para a gente, né? Mostrando como que os túbulos seminíferos se conectam com o epidídimo, ó. Então o epidídimo está aqui. Se a gente fosse esticar, gente, o epidídimo, ele tem aproximadamente ali uns 7 metros de comprimento. Olha que doido, gente. Se fosse esticar tudo isso aqui, iria dar mais ou menos uns 7 metros de comprimento. Então, entre os túbulos seminíferos e o epidídimo, a gente tem túbulo pra caramba, né? E os espermatozoides que são produzidos ali ficam armazenados, então, no epidídimo. É importante você saber onde que eles são produzidos, nos túbulos seminíferos, a temperatura ideal, que vai estar aí abaixo da temperatura corporal, 1,5 grau, 2 graus, 2,5 graus, né? Abaixo da temperatura corporal, é uma temperatura esperada para que a gente produza espermatozoides com qualidade, né? Agora a gente vai ampliar esse testículo ali, né? Vendo essa ampliação, vendo ali a questão de detalhe, né? Pegando ali o túbulo seminífero no aumento de 900 vezes, né? Então, um aumento de 900 vezes num corte transversal. Pegamos, fizemos um corte transversal, você está vendo lá o túbulo seminífero, gente. Veja que o espermatozoide pronto, ele está aqui no meio, tá? Ele fica ali no meio. Aqui são as células que ainda vão virar espermatozoides. Então, veja que ele vai sendo produzido da periferia para o centro, tá? A gente chama aqui luz, a luz do túbulo seminífero é o meio do túbulo seminífero. Ainda dando um zoom ainda um pouco maior, tá, gente? Olha, dando um zoom um pouco maior, fazendo um recorte tipo pizza, você vê aqui as espermatogônias, aí você vai ter espermatócito primário, espermatócito secundário, as espermátides, até chegar nos espermatozoides aqui, né? E uma vez que eles estão prontos, então eles migram para o epidídimo, né? E aí vai ter a espermiogênese. O que é a espermiogênese? É a última etapa da espermatogênese, onde esse espermatozoide ou essa espermátide,
ela vai perder citoplasma, vai formar o acrossomo, vai formar ali a parte do flagelo, né? As mitocôndrias migram para a peça intermediária ou porção intermediária. Isso é espermiogênese. Falei rapidamente, mas fique tranquilo que a gente vai ver etapa por etapa já na sequência, né? Isso aqui mais curiosidade, tá, gente? Mas, de repente, uma UEM da vida pode cobrar alguma coisa assim. Quantos ml é o normal, né? O homem tem um exame que o homem pode fazer chamado espermograma. O espermograma, o homem vai ejacular num tubinho e esse tubinho vai ser entregue lá para fazer a contagem dos espermatozoides e também avaliar a qualidade desses espermatozoides. O que é avaliado no espermograma? O quanto esse homem ejaculou. Ele tem que ejacular de 2 a 6 ml de líquido ejaculatório. Quantos espermatozoides a gente deve encontrar dentro da normalidade? Isso aqui, tá, gente? Dependendo do laboratório, ele pode mudar. Tem laboratório que coloca como normalidade de 150 a 500 milhões. Então, ele pode variar um pouquinho. O homem pode liberar até 500 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação. Tá? Em média, a gente fala em 300 milhões de espermatozoides. Quanto que o homem libera em uma ejaculação? Em torno de 300 milhões de espermatozoides. Tá? É espermatozoide pra caramba, né? Aqui, ó. Vamos falar então agora da espermatogênese. Deixa eu até pegar aqui o meu laser, para a gente poder agora entrar em detalhe. Ali o túbulo seminífero, você já sabe onde que está acontecendo agora a meiose, né? Vamos fazer um recorte aqui. Aqui dentro está a luz do túbulo seminífero e aqui está a parte das células, né? Então, a gente tem ali a espermatogônia tipo A, né? Essa espermatogônia tipo A e tem a espermatogônia tipo B. Você vai ter aqui 2 tipos de espermatogônia, tá? A espermatogônia, ela vai estar ali sofrendo mitoses. Então, mitoses, divisões mitóticas, produzindo novas espermatogônias, tá, galera? Então, novas espermatogônias. A espermatogônia, ela é diploide. Daqui a pouco a gente vai ver que uma espermatogônia tem 46 cromossomos. Essa espermatogônia, gente, em algum momento, ela entra em processo de crescimento, ó. Então, a espermatogônia, ela entra em processo de crescimento. Veja, a espermatogônia tipo A é aquela que fica nas mitoses. Mas, em algum momento, essa espermatogônia tipo A deixa de ser tipo A e passa a ser tipo B aqui, ó. E a espermatogônia, então, tipo B, ela vai sofrer, em algum momento, o crescimento. Esse crescimento daqui para cá envolve uma intérfase, né, G1, S, G2. Então, ela duplica a sua quantidade de DNA. Se ela tinha 46 cromossomos simples, ela passa para 46 cromossomos duplicados agora. E aí vem a meiose 1. A meiose 1, você vai lembrar da aula passada, que é uma meiose reducional. Então, ela cai de 2N para N, de 46 cromossomos duplicados para 23 cromossomos duplicados em cada célula. Tá bom? O espermatócito primário, gente, ele foi originado a partir de uma espermatogônia que cresceu. Então, o que é o espermatócito primário? Nada mais é do que a espermatogônia que passou por uma intérfase. A gente passa a chamar, então, de espermatócito primário. Não tem como errar que espermatócito primário, também chamado de espermatócito 1, é aquele que sofre a meiose 1 e dá origem ao espermatócito secundário. O espermatócito secundário, o espermatócito 2, ele é o que sofre a meiose 2, que agora é equacional. Se eu tinha 23 cromossomos duplicados, agora cada espermátide vai ter 23 cromossomos simples. E a espermátide, ela sofre um processo de diferenciação. Veja que a espermátide ainda tem muito citoplasma, não tem flagelo. Então, o que vai acontecer da espermátide para o espermatozoide? Ela perde citoplasma, forma-se o acrossomo. Quem forma o acrossomo é o complexo golgiense. Os centríolos formam o flagelo. As mitocôndrias migram para a peça intermediária. Veja essa parte aqui, ó.
O azul é o núcleo, né? O vermelhinho que está aqui, ó, é o acrossomo, que é onde fica uma bolsa cheia de enzima, né? Que vai facilitar a entrada do espermatozoide. Vermelhinho, acrossomo. O azul é o núcleo, ali a parte do citoplasma e do núcleo do espermatozoide. E essa parte aqui meio amarelinha é onde ficam as mitocôndrias. A gente chama isso aqui de peça ou porção intermediária do espermatozoide. E daí o flagelo. Então, essa espermiogênese, também chamada de diferenciação, é quando a espermátide perde citoplasma, forma um acrossomo, forma flagelo e posiciona as mitocôndrias na região intermediária. Tá? E aí você tem, então, aqui o lúmen, ou a luz do túbulo seminífero. Esses espermatozoides agora prontos, eles migram lá para o epidídimo, onde serão armazenados. Tá? Eu gosto dessa imagem, mas eu senti necessidade de fazer uma segunda imagem aqui, para a gente poder aprofundar um pouquinho. Então, agora, gente, até se vocês quiserem, né, no final ali, quando tiver a tela toda montada, tirar foto, né, fazer um print da tela, eu seguro um pouquinho daí para vocês fazerem esse print, porque isso daqui deu um trabalho para fazer, mas ficou muito legal. Ó. Imagine uma célula germinativa embrionária. Tá? Isso aqui é uma espermatogônia, tá, gente? Uma espermatogônia é uma célula germinativa embrionária. Eu coloquei aqui um cromossomo azul, um cromossomo vermelho. Ela é uma célula diploide. Por quê? Porque esses dois cromossomos, eles são homólogos. Se você entender o que acontece com dois cromossomos, você vai entender o que acontece com 46. Eu não coloquei 46 cromossomos aqui porque ia ficar muito poluída essa imagem. Então, vamos aplicar aqui primeiro com dois cromossomos. Uma célula diploide com dois cromossomos simples. Lembrando que cada bastãozinho desse daqui, gente, é um cromossomo simples, que equivale a uma molécula de DNA. Tá? Essas células, elas sofrem mitoses. Mitose, mitose, mitose. Então, o homem fica produzindo essas células germinativas embrionárias a vida toda, né? Essas espermatogônias são produzidas a vida toda. Aí você tem ali, né, as espermatogônias. Lembra que tem espermatogônia do tipo A, espermatogônia do tipo B, né? Então, ele sofre ali as mitoses. Essas espermatogônias são células diploides, né? Algumas continuam sofrendo mitoses, que são as espermatogônias do tipo A, e outras espermatogônias, né, do tipo B, essas seguem para a formação do espermatozoide. Essa fase é chamada de fase germinativa ou fase de multiplicação. Essa fase, ela segue a vida inteira no homem. Então, diferente da mulher, que a gente já vai fazer a comparação aqui, o homem produz essas espermatogônias a vida inteira. Mesmo o homem de 90, 100 anos, está lá produzindo espermatogônia, gente. Aí, essa espermatogônia, em algum momento, a espermatogônia do tipo B, ela passa por uma intérfase. Veja que a bolinha aumentou aqui, né? Então, a célula aumentou de volume. Lembra do G1? Período G1, aumenta de volume a célula. Fase S, duplica a quantidade de DNA. Então, o que eram dois cromossomos simples, passam agora a ser dois cromossomos duplicados. A espermatogônia que passou pela intérfase, ela é chamada de espermatócito 1. Esse espermatócito 1 ainda é diploide. Essa etapa agora, gente, já não acontece mais mitose, tá? Essa etapa é chamada de fase de crescimento. A espermatogônia cresceu, duplicou a quantidade de DNA. O espermatócito 1 sofre a meiose 1, que é reducional. Então, você vai ter essa célula agora se dividindo em dois espermatócito 2. Veja que, se o cromossomo vermelho veio para cá, o cromossomo azul vem para cá. Então, você reduz a quantidade, né, da ploidia. O que era 2N, agora é N. Então, o espermatócito primário diploide, com dois cromossomos duplicados, passa a formar o espermatócito secundário, que tem cada um cromossomo duplicado. Se você trazer para a nossa realidade, aqui teria 46 cromossomos duplicados e aqui 23 cromossomos duplicados, tá? Meiose 2 equacional.
Então, cada espermatócito 2 vai originar duas células. Se na meiose 1 separou os cromossomos homólogos, na meiose 2 separam as cromátides irmãs. O espermatócito 2, então, origina as espermátides que também são haploides. Mas olha a diferença, gente. Aqui é uma célula haploide, um cromossomo duplicado. Aqui é uma célula haploide com um cromossomo simples, porque a cromátide irmã foi para outra célula, né? E aí você tem, então, essa fase das meioses é chamada de fase de maturação. Essas etapas coincidem com as etapas da mulher. A mulher também tem a fase germinativa, de multiplicação, de crescimento, de maturação. Agora, essa próxima fase aqui não tem na gametogênese feminina, que é a fase de diferenciação, onde a espermátide, que é haploide, vai dar origem aos espermatozoides, que também são haploides. Então, o que acontece nessa fase chamada de fase de diferenciação ou espermatogênese? A espermátide perde volume, perde citoplasma, forma o acrossomo, o complexo de Golgi forma o acrossomo, o centríolo forma o flagelo, as mitocôndrias migram para a porção intermediária, tá? Então, essa é a visão aí que vocês têm da espermatogênese, tá? Vamos trazer para a nossa realidade agora, porque a federal gosta de brincar com isso daqui, gente. Envolve um pouquinho de matemática. A espermatogônia, ela tem 46 cromossomos. Cada cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. Então, quantos DNAs ela tem? 46, tá? E aí você tem aqui, né, dois cromossomos. Dois cromossomos aqui, né? Ou o que a gente coloca ali, né, o par de homólogo, né? Então você tem um do pai, um da mãe, dois do pai, dois da mãe, três do pai, três da mãe, e assim sucessivamente, tá? Aí, a quantidade de DNA, agora ela duplica. Mas veja que não duplica a quantidade de cromossomo. O que eram 46 cromossomos simples, passa a ser agora 46 cromossomos com o dobro da quantidade de DNA. Agora, cada cromossomo está duplicado. Mas duplicado não em número de cromossomos, mas em quantidade de DNA. 2 cromossomos simples, 2 cromossomos duplicados. 46 cromossomos simples, 46 cromossomos duplicados. Então, a quantidade de DNA é 92, gente. Porque cada cromossomo agora tem 2 cromátides. No gráfico lá da meiose, a gente sobe lá para 4C, né? Então, como eu tinha aqui o par de homólogo, agora você tem aqui o par de homólogo, mas com 4 cromátides, né? Aí você vai para o espermatócito 2. Meiose 1, separam os cromossomos homólogos. Então, eu ainda tenho cromossomos duplicados, né? Então, o dobro da quantidade de DNA, 23 cromossomos duplicados, 46 DNA, agora você tem ali 2 cromátides, né? Aí, meiose 2, 23 cromossomos, simples, 23 DNAs, a quantidade é uma cromátide. E o espermatozoide repete o que tem na cromátide, na espermátide. 23 cromossomos simples, 23, né, DNAs e uma cromátide equivale a um cromossomo simples, tá? Se quiserem fazer um print dessa tela, agora está completo aí, né, para a gente poder entender a espermatogênese. O federal já cobrou algumas vezes essa matemática, tá? Na prova discursiva, querendo saber quantos cromossomos tem, quanto DNA, brinca também com o telômero, né? Quantos telômeros tem? Lembre-se que cada cromossomo, gente, ele tem duas pontas, né? Então, na ponta, sempre tem o telômero. Então, um cromossomo tem 2 telômeros. Se eu pegar um cromossomo duplicado, eu tenho 4 telômeros. Então, é uma matemática que vocês têm que estar habituado a brincar com essa matemática aí, tá bom? Aqui você vê, ó, a célula de Sertoli é o número 7, né? Lembra que o FSH estimula a célula de Sertoli, né? FSH estimula a célula de Sertoli a fazer a espermatogênese. No 1, a gente tem a lâmina basal, 2, a espermatogônia,
3 espermatócito 1, 4 espermatócito 2, 5 espermátide, 6 espermatozoides, tá? Então, você tem aí essa configuração, tá? Isso aqui, tá, gente? O número 8 ali, ele está associado, acho que eu não coloquei o nome dele aqui. O número 8, ele está associado a uma fusão, né? Uma zona, uma junção gap que permite a comunicação entre uma célula de Sertoli com a outra célula de Sertoli ali, tá? Então a gente tem essa fase aqui de uma junção gap aqui permitindo essa comunicação entre duas células de Sertoli, tá bom? Espermiogênese, para a gente ver em mais detalhes, né? A região do Golgi, que vai formar o acrossomo. Os centríolos que vão formar aqui o flagelo, né? Ele vai perdendo o citoplasma, o citoplasma residual é descartado. Fica ali o acrossoma, o núcleo, né? Com os 23 DNAs, ou 23 cromossomos. E a parte da bainha mitocondrial, ela acaba ficando para fora aqui, ó, formando o que a gente chama de peça intermediária. Tá bom? Lembre-se, o espermatozoide, gente, ele é 10 milhões de vezes menor do que o óvulo. Ele é muito menor do que o óvulo, né? Eu também fiz um desenho aqui, para ficar mais detalhes para vocês, ó. Acrossoma, o núcleo, mitocôndrias na peça intermediária, a cabeça é onde fica o núcleo, e aqui a parte da cauda, né? Essa estrutura. Aqui um desenho, né? Aquele fui eu que fiz, e esse aqui eu peguei de um livro. Cabeça, peça intermediária e a cauda, né? E aqui uma imagem microscópica de microscopia eletrônica, tá? Para a gente ter uma noção aí. Beleza? Chegou a Luísa aí também. Muito bem, galera. Ovogênese. Com relação à espermatogênese, se tiver alguma dúvida, se quiser que volte algum slide, sinalize aí que eu volto para vocês lá sem problema, tá? Eu fiz um desenho aqui para a gente poder ter aí a ideia, né, do sistema genital feminino interno. Galera, esse desenho aqui, você tem que entender ele, tá? Isso daqui é o sistema genital feminino interno. A vagina faz parte do sistema genital feminino interno. A parte externa é a vulva, né? A parte visível externamente do corpo da mulher ali, da genitália feminina, não é a vagina. A vagina é uma estrutura interna. A vagina é o canal, né? A parte visível ali, que tem grandes lábios, pequenos lábios, daí tem a vulva, né? Que é essa parte externa. A gente não vai aprofundar nisso, né? O nosso interesse aqui é entender como que o gameta feminino é produzido, mas para entender isso a gente precisa entender as partes, né? E olha que interessante, nós tivemos aí, recentemente, uma menina famosa, uma influencer que saiu com o jogador de futebol lá, com o Neymar, que falou, né, cometeu algumas gafes, falando que a criança se desenvolveria dentro do ovário. Não, a criança, ela se desenvolve dentro do útero, né, gente? Ali. Quem se desenvolve dentro do ovário é o gameta feminino, é o ovócito 2, é o óvulo, né? E esse óvulo cai aqui, então, na tuba uterina, pode ser fecundado, aí vem o desenvolvimento embrionário, e aí o blastocisto se fixa dentro do útero, onde vai acontecer o desenvolvimento ali, né, do bebê, tá? Então aqui se tem lá a tuba uterina, esses dedinhos aqui, tá, gente? Parecem uns dedinhos, né? São chamados de fímbrias. Isso aqui é móvel, tá, gente? Esses bracinhos, essas tubas uterinas, elas são móveis. É muito interessante isso aqui, né? Móvel exatamente para conseguir pegar o momento da ovulação, tá bom? Aí tem aqui o colo do útero. Quando a gente fala que o HPV é aquele vírus que pode atacar, né? Principal causa de câncer de colo do útero é aqui. É essa região que o médico também vai medir para saber se a mulher está na hora do parto, né? Porque essa região ela vai aumentando. E quando ela chega próximo de 10 centímetros de diâmetro, ali é a hora que está, né, no momento do parto. Daí o homem, se for um parto natural, né? O homem, o médico que está acompanhando a gestante, ele sabe, opa, está na hora do parto, chegou perto de 10 centímetros ali de diâmetro de colo do útero, aí
essa mulher já vai conseguir ter ali o seu parto normal, tá bom? Ovário esquerdo, sempre a imagem olhando para vocês, tá, gente? Então é como se uma pessoa estivesse olhando para vocês, então esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, tá? Não tá errado, é isso mesmo. Vamos ver a ovogênese aqui. Também tem lá as células germinativas embrionárias, diploides, tem a fase de mitoses, tem aqui as ovogônias. Ovogônias são células diploides que vão sofrer mitoses sucessivas, né? Só que na mulher, essa fase, gente, de mitose, ela acontece somente até o 3º mês de gestação. Então, meninas que estão aqui acompanhando essa aula, que vão assistir essa aula depois, você produziu todas as suas ovogônias ainda dentro do útero da sua mãe, antes de você completar 3 meses de gestação. Depois você não produz mais, tá? Fazendo uma matemática aqui, Giovanni, quantas ovogônias a gente produz? Vocês produzem, só para você ter uma ideia, em termos de ovogônias, vocês vão produzir aqui em torno de 100 mil a 2 milhões de ovogônias. Se você comparar, né, aqui, você fala assim, nossa, mas o homem, em uma ejaculação, ele libera 300 milhões de espermatozoides. A mulher vai produzir, né? Só que muitas dessas ovogônias, elas ainda sofrem um processo de atrofia, tá? Então, elas ainda acabam perdendo ali, né? Sofrendo um processo de atrofia. Depois a gente faz uma matemática com isso daqui no final, eu vou apagar para não ficar muito poluído, né? Cada ovogônia também passa por uma fase de crescimento, que é uma fase de intérfase. Então, a ovogônia que cresce, ela origina o ovócito 1. O ovócito 1, gente, ele é uma célula diploide que contém, né, ali 46 cromossomos agora duplicados. O que eram 2 cromossomos simples passa a ser 2 cromossomos duplicados. Aqui tem 46 simples, aqui tem 46 duplicados. Essa fase de crescimento, ela vai do 5º ao 7º mês de gestação. Então, meninas, vocês ainda estão dentro do útero da sua mãe, lá entre o 5º e 7º mês de gestação. Esse ovócito 1, ainda dentro do útero da mãe, ele vai iniciar a meiose 1. Só que ele começa e para. Ele vai fazer uma pausa agora. Essa pausa vai até a puberdade. Ele começa a meiose 1 e para em prófase 1. Essa pausa tem um nome, gente. Essa pausa, que é muito longa, o nome dessa pausa chama-se de período de dictióteno. Giovanni, o que é dictióteno? É a pausa em prófase 1 do ovócito 1. Então, meninas que estão acompanhando essa aula, o que tem dentro dos seus ovários nesse momento? Dentro dos seus ovários tem ovócitos 1, que a cada ciclo ovariano serão estimulados. Mas não são todos que são estimulados. A cada ciclo ovariano, em média, de 10 a 20 ovócitos 1 são estimulados. E somente um vai vingar, né? A mulher não tem poliovulação. A mulher só libera um óvulo. É raro se a mulher liberar mais de um óvulo, a gente tem possibilidade de gêmeos fraternos, né? Então, geralmente, na espécie humana, a mulher libera um único óvulo a cada período menstrual, né? A cada período ali do seu ciclo ovulatório. Então, o que uma mulher tem dentro dos seus ovários? A mulher tem dentro do ovário ovócitos 1, tá? Tem os seus ovócitos 1 dentro dos seus ovários. A cada ciclo ovariano, de 10 a 20 ovócitos são estimulados. Só que de 10 a 20, somente um vai vingar, tá? Quando essa mulher chega na puberdade, ela sai, então, do período dictióteno, dessa pausa, e o ovócito 1, ele vai terminar a meiose 1, né? O que é estimulado pelo FSH, tá, gente? Aquele que não é estimulado continua parado em prófase 1. Só que a mulher, diferente do homem, ela não prioriza quantidade. As mulheres priorizam qualidade. Então, veja que ela forma duas células.
Uma é chamado de glóbulo polar ou corpúsculo polar. A outra vai ser chamado de ovócito 2. O ovócito 2, ele já vai ser uma célula haploide. Esse ovócito 2, se ele for fecundado, gente, então, caso ele seja fecundado, né, dá sequência. E se ele não for fecundado, professor? E se eu ovular e não tiver fecundação? A mulher, quando ela ovula, ela libera um ovócito 2, e esse ovócito 2, ele está parado em metáfase 2. Então, durante a ovulação, o que a mulher ovula é o ovócito 2. O verdadeiro gameta feminino, que nós chamamos genericamente de óvulo, o correto mesmo deveria ser chamado de ovócito 2, mas não tem problema chamar de óvulo, isso, né, já popularizou dessa forma e não tem problema. Mas o verdadeiro gameta feminino é o ovócito 2. Esse ovócito 2, ele está parado em metáfase 2. Gente, ele só vai continuar a meiose se ele for fecundado. Ao ser fecundado, o que acontece? A reação acrossômica aqui, nesse ovócito 2, faz com que esse ovócito 2 rapidamente termine a meiose 2. Metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O que era o ovócito 2, então, passa a ser chamado de óvulo agora. Veja que, novamente, a mulher prioriza a qualidade. O ovócito 2, gente, ele origina duas células. Uma também vai ser chamado de glóbulo polar. Então, a mulher produz 3 glóbulos polares, né? Ou 3 corpúsculos polares. O que vai acontecer com esses 3 corpúsculos polares? Eles degeneram, gente. Veja, a mulher não investiu o citoplasma aqui, ela investe tudo de melhor para o óvulo. Tudo de melhor para o ovócito 2, tudo de melhor para o óvulo, né? Então, esse espermatozoide agora, que já vai estar dentro aqui, vai juntar o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, e o que era somente um núcleo haploide do óvulo, agora junta com o núcleo haploide do espermatozoide e forma o zigoto, tá? Então, esse óvulo, ele só é formado se tiver uma reação acrossômica. Então, eu costumo dizer que uma mulher só produz óvulo quando ela tem ali um espermatozoide reagindo com o ovócito 2. Uma mulher que nunca teve uma relação sexual, que nunca teve um espermatozoide reagindo com o seu ovócito 2, essa mulher nunca produziu um óvulo na vida. O que a mulher produz todo mês e acaba degenerando se não tiver relação sexual, se não tiver espermatozoide no caminho, é o ovócito 2, tá? Que acaba sendo o verdadeiro gameta feminino. Então, esses corpúsculos polares são formados ali, né? E esse corpúsculo polar, veja que eu coloquei ele sofrendo meiose também, tá, gente? Eu coloquei que eles são formados eventualmente. Porque como esse corpúsculo polar é uma célula que a mulher acaba não dando muita prioridade, pode acontecer dele nem sofrer a meiose, tá? Pode acontecer dele nem sofrer a meiose. Mas caso ele sofra a meiose, no final você vai visualizar 3 corpúsculos polares. De novo, para a gente fazer a matemática aqui, ó. 46 cromossomos simples, 46 DNAs, temos ali 2 cromátides. 46 cromossomos duplicados, 92 DNAs, agora a gente tem ali 4 cromátides. Aí você tem o ovócito 2, 23 cromossomos duplicados, 46 DNAs, 2 cromátides. Óvulo, 23 cromossomos, 23 DNAs, uma cromátide, uma molécula de DNA para cada cromossomo, tá? Deixa eu voltar, se alguém quiser fazer um print dessa tela, tá? Aproveita e faça aí o print. Então aqui, né, veja que no caso da mulher a gente tem as mesmas fases, só não tem a espermiogênese, né? Fase germinativa, que vai até o 3º mês de gestação, fase de crescimento, que vai do 5º ao 7º mês, e a fase de maturação, que é a fase das meioses. Então, o período que vai desde o 7º mês até a puberdade, a gente chama de dictióteno, que é essa pausa longa, né? Então, a gente tem aqui algumas observações importantes, tá? Eu falei que
eu iria fazer uma matemática aqui, né? Então, vamos fazer uma matemática aqui. Vamos supor que uma mulher, ela tem a seu primeiro ciclo aos 12 anos. Vamos supor que a mulher tenha seu último ciclo aos 46 anos. Beleza? Quanto tempo essa mulher vai ter de ciclo menstrual? Se a gente fizer 46 menos 12, essa mulher vai ter 34 anos de ciclo menstrual. Só que, galera, são 34 anos vezes 12, né? Porque são 12 meses. Mais ou menos cada ciclo equivale a um mês, né? 34 vezes 12 dá 408 ovulações. Então, uma mulher vai ter, em média, 408 ovulações durante a sua vida. 408 ciclos ovulatórios durante a vida. Veja por que a mulher não precisa ter milhões e milhões de óvulos, né? Inclusive, a mulher pode até doar uma parte dos seus óvulos. Já existe banco de óvulos, né? Em que tem mulher que doam óvulos. Então, em média, essa mulher vai ter 408 ovulações. A cada ovulação são requisitados de 10 a 20 ovócitos 1. Se a gente pegar, imaginar, né, que essa mulher, a cada ovulação, ela use 10, que seja 10 ovócitos 1, ou 20, gente, não chega a 10 mil ovócitos 1 que essa mulher vai usar durante a vida, né? Então, 10 mil, perto de 2 milhões, meu, é muito, né? É muito pouco. Então, sobra ainda células para formar óvulos, tá? Então, durante a matemática da mulher, a gente tem mais ou menos aí 408 ovulações, e a cada ciclo, quantos ovócitos 1 são estimulados? Em torno de 10 a 20. Giovanni, por que são estimulados em torno de 10 a 20? Porque a mulher prioriza a qualidade. Ela estimula em torno de 10 a 20 ovócitos 1 e ela escolhe o melhor. E depois, o ovócito 1 ela prioriza, o outro vai degenerar e a gente vai chamar de corpúsculo ou glóbulo polar. Né? Então a mulher vai priorizando qualidade, gente. É por isso que a chance de nascer uma criança com problema é difícil, né? Porque a mulher vai priorizando isso. Né? Quando você faz o saldo, tem síndrome. Existem síndromes humanas. Que uma síndrome surge a partir de um erro de meiose. Mas síndromes são raras de acontecer, né? Por quê? Porque existe todo esse processo, né? O espermatozoide que chega tem que ser um espermatozoide de boa qualidade. A mulher prioriza a qualidade, né? Então tem tudo isso aí, tá? Essa imagem aqui eu acho muito legal, gente. Ele mostra o momento, isso aqui é o folículo, né? Esse folículo, gente, depois que a mulher ovula, aqui tá o óvulo, ó, na verdade é o ovócito 2, né, que genericamente chamamos de óvulo. Esse folículo é o que a gente vai chamar de corpo lúteo. É esse folículo aqui que vai produzir estrógeno e progesterona até o 3º mês de gestação, caso esse ovócito 2 seja fecundado, tá? Antes de formar a placenta, quem produz estrógeno e progesterona é o corpo lúteo. E o que é o corpo lúteo? É o próprio folículo, tá? Então, isso aqui, você está vendo o ovário, ó. E aqui o folículo liberando o óvulo, né? O ovócito 2, tá? E esse folículo, essa massa que sobra, é isso aqui que produz estrógeno e progesterona até que a placenta esteja formada. Depois a placenta formada, a placenta passa a produzir estrógeno e progesterona, tá bom? Então aqui, gametas, né? A gente tem ali meiose, gameta feminino genericamente chamamos de óvulo, 23 cromossomos, gameta masculino, 23 cromossomos, espermatozoide fecunda o ovócito 2, temos ali o zigoto, e aí o desenvolvimento embrionário, né? Então, aqui só uma representação. Agora, uma curiosidade aqui para vocês, né? Eu falei do espermatozoide, vamos dar uma olhada nesse óvulo, gente. Na verdade, nesse ovócito 2, tá? Então, você tem aqui, ó, a corona radiata. A corona radiata, ela é rica em ácido hialurônico. Então, a enzima do espermatozoide que vai reagir aqui,
que está presente no acrossomo do espermatozoide é uma enzima chamada hialuronidase, tá? Então, a corona radiata, aí ele tem essa parte aqui, né, que é a zona pelúcida, aí tem a capa vitelina, olha aqui o corpúsculo polar, ó, nesse caso, ele não sofreu meiose, então a gente vai ter só um corpúsculo polar, poderia ter 3 aqui, tá? Aí você tem ali o núcleo do ovócito, ali, membrana plasmática, grânulos corticais ali, né? E o citoplasma. Lembrando que o ovócito 2, o volume, né, citoplasmático, é 10 milhões de vezes maior do que o do espermatozoide. Tá? Então vamos lá. Quantos espermatozoides chegam com chance de fecundação? Olha que interessante, galera. Dos 300 milhões que o homem libera na ejaculação, somente 6 mil chegam com chance de fecundação. Caramba, o que aconteceu com o restante? Morreu pelo caminho. Morre, né? Porque lembre, a vagina, ela é ácida. O pH da vagina é um pH ácido. Só que a próstata, o líquido prostático, ele é alcalinizante. Só que não chega a proteger todos os espermatozoides. Muitos vão morrer, né? Então, dos 300 milhões que o homem libera na ejaculação, na verdade, em torno de mais ou menos 6 mil chegam com chance de fecundação. E qual é a velocidade do espermatozoide? A velocidade é 3 centímetros por minuto. Eu transformei aqui em centímetros, tá? Para vocês terem ideia o quanto que ele anda por minuto, tá? Então ele vai andar ali em torno de 3 centímetros por minuto. Isso é curiosidade, tá, gente? Sei lá, talvez uma questão do Enem que fale de biologia e física possa falar de velocidade do espermatozoide. Eu não duvido disso, tá? Já que o Enem ele é interdisciplinar. E recentemente, até se vocês quiserem pesquisar, teve cientista aí que andou fazendo uma corrida de espermatozoide, né? O cara colocou lá no laboratório os espermatozoides para correr, ele filmou isso, né? A nível microscópico, é lógico, e foi muito interessante de ver aquela corrida de espermatozoide. Então a gente vai vendo aqui o quê? A gente vai vendo aqui a reação acrossômica acontecendo. O que é a reação acrossômica? É quando o acrossomo libera, então, as enzimas. Você tem a hialuronidase, que reage com o ácido hialurônico da corona radiata. Você tem a espermiolisina, que reage com a zona pelúcida. Então, vai identificar as proteínas do espermatozoide, né? Tem que ser um espermatozoide humano, então ele identifica que são proteínas, né, conhecidas. Aí você tem ali a fusão das membranas plasmáticas do ovócito 2 e do espermatozoide. É nesse momento que acontece essa fusão das membranas que o ovócito 2 vai terminar a meiose 2. Ele tem que terminar a meiose 2, né? O núcleo do espermatozoide entra no ovócito 2, núcleo do óvulo, então ele passa ali a ser chamado já de óvulo, quando ele termina a meiose 2. O núcleo do espermatozoide se fundem. A gente chama isso aqui de cariogamia, tá, gente? O que é cariogamia? Cario é núcleo. Gamia é gametas, então fusão dos núcleos dos gametas. Haploide mais haploide, diploide. Não sei se você já pensou nisso, mas o que é o zigoto, gente? O zigoto é o próprio ovócito 2, que se tornou óvulo, que ganhou mais 23 cromossomos, né? Então, o zigoto nada mais é do que o ovócito 2, que terminou a meiose 2, que ganhou mais um núcleo, né? Aqui 23 mais 23, e forma ali o zigoto, né? O zigoto, então, é isso, né? Zig quer dizer par. Do latim, a palavra zig é par. Par do quê? Par de gametas, né? O quanto que o espermatozoide contribui de citoplasma é muito pouco, gente, né? Então tá aí. Aqui, trazendo uma parte hormonal também, da parte feminina, o ciclo ovariano. Você tem ali o folículo, olha dentro do ovário, gente, que legal. Que células são essas aqui, gente? Ovócito 1. São essas células, gente, que são estimuladas pelo FSH. O FSH, folículo estimulante, estimula isso aqui. Dos 10 a 20 ovócitos 1, um vai ser escolhido. Esse folículo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ovulação. O que sobra aqui é o corpo lúteo, que se degenerar passa a ser chamado de corpo albicans,
né, o corpo branco. Corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo, corpo albicans, também chamado de corpo branco, tá? Então, quem produz estrógeno e progesterona até o 3º mês de gestação é o corpo lúteo. Depois ele degenera quando a placenta já está pronta, tá? E aqui, né, mostrando ali o passo a passo, você tem lá a fecundação, aí você tem a clivagem, tem a mórula, 4 dias depois, a nidação. O que é anidação? Anidação é quando o blastocisto ali, né, perto de 7 dias, ele vai nidar, ele vai se ligar ali na parte do endométrio, né, que é a parte interna do útero. Então, nidação é essa fixação do blastocisto no endométrio do útero, beleza? E aí agora a parte gráfica, só para a gente terminar essa parte aqui, para você ter uma noção, ó. Hormônios hipofisários, hormônios ovarianos. O FSH e o LH, o que eles fazem na mulher, né? O FSH, ele é o folículo estimulante. Então, ele é o primeiro que dá um sinal de vida aqui, ó. Tá? Conforme ele vai aumentando, gente, vai aumentando o hormônio ovariano estrógeno. Então, o estrógeno vai aumentando, o estrógeno está aqui em vermelho, né? O estrógeno vai aumentando. Conforme o estrógeno vai aumentando, feedback positivo, ou seja, o aumento do estrógeno faz com que o LH, que é o hormônio luteinizante, aumente, ó. Aumenta estrógeno, aumenta LH, feedback positivo. Quando o LH é máximo, esse é o momento da ovulação, tá? Depois que a mulher ovula, o LH diminui, mas aí aumenta a progesterona, ó. É a progesterona que mantém o endométrio ativo, é a progesterona que mantém a gravidez, tá? O que acontece se a mulher, durante a gestação, tiver uma queda de progesterona? Ela tem um aborto natural, gente. A progesterona tem que se manter alta, né? Mas se essa mulher não teve relação sexual, a progesterona diminui, e aí essa mulher tem a descamação do endométrio, que é a próxima menstruação, tá? Então, ao início, a fase folicular, aí vem a fase ovulatória, e depois a fase lútea, tá? Fase lútea por quê, Giovanni? Porque daí o corpo lúteo é ele que vai produzir estrógeno e progesterona até o 3º mês de gestação, ou, né, até o próximo ciclo menstrual, tá? E aí, a gente tem, então, na sequência, FSH. O aumento de FSH faz com que os ovários produzam estrógeno. O aumento de estrógeno faz um feedback positivo na sua hipófise, aumenta o LH. Depois, por último, a progesterona. Tá? Então, a gente tem essa sequência aqui de ação hormonal. Beleza? No ciclo menstrual, a gente tem lá, então, 5 dias ali, mais ou menos, de menstruação, né? E lá no 14º dia, a gente tem a ovulação. Então, período que a mulher, né, tem que cuidar para não ter relação sexual é durante essa fase ovulatória aqui. Teoricamente, se ela tiver uma relação sexual dentro da fase folicular, não tem problema. Dentro da fase lútea aqui, né, também não teria problema. Mas na fase ovulatória, no período de ovulação, a chance de uma gravidez é grande, tá? Aqui vendo agora a parede do endométrio, ó. Então, ali um ciclo de 28 dias, o que acontece, né? O endométrio, a mulher está menstruando, 5 dias ela começa a reconstruir a parede do útero, ó, que é o endométrio. Folículo primário começa a crescer, né? Também chamado de folículo de Graafi. Isso aqui não se usa mais, tá, gente? Folículo de Graafi é um termo mais antigo. Hoje a gente chama de folículo ovariano mesmo. Quando a mulher ovula, ó, o endométrio já está bem desenvolvido. Aí tem o corpo amarelo, que é o que sobra, né, do folículo. Corpo amarelo degenera, se ele degenera, diminui progesterona, diminui estrógeno e vem uma nova fase menstrual, né? O que era corpo amarelo ou corpo lúteo passa a ser chamado de corpo albicans, o corpo branco, tá? Então aqui a parede do útero descamando novamente, tá? Um outro gráficozinho aqui mostrando pra gente período de menstruação, fase folicular, endométrio ainda se proliferando, a mulher ovulou, o endométrio continua desenvolvendo, corpo amarelo está em atividade, endométrio ativo, porque tem progesterona, mas se ele regride, diminui a progesterona, então vem uma nova fase de menstruação, tá bom? E aqui aquele gráfico completo, né?
esse gráfico é importante que vocês saibam fazer a leitura dele. Ó, o ciclo ovariano completo, né? Folículo crescendo, ovulação, corpo lúteo ou corpo ou fase lútea, né? Ou corpo lúteo, corpo albicans ou corpo branco, tá? A mulher, quando ela está fértil, a temperatura corporal dela sobe 1 grau. Então, às vezes a menina, eu acho que eu tô com febre. Pode ser uma febrícula. 37 graus não é febre, tá, gente? A gente chama de febrícula acima de 37 graus, né? Então, a nossa temperatura ideal é 36,5. Então, essa mulher vai bater lá 37,5. 37,5 ainda não é considerado febre, é uma febrícula. Mas a mulher já sente o corpo dela mais quente. Então, quando essa temperatura aumenta 1 grau, não significa, né, que a mulher com certeza está com febre, uma febrícula. Não. Isso pode ser que ela está no seu período fértil, aumenta 1 grau. Por que esse aumento de temperatura, gente? Vamos lembrar aqui agora lá das aulas, né, que a gente estuda na bioquímica a parte do metabolismo. Quando a temperatura aumenta, a reação enzimática ela aumenta também. Lógico, se aumentar muito, as enzimas desnaturam. Mas o aumento de temperatura superficialmente, né, ou seja, 1 grau acima, isso dá uma turbinada no metabolismo, ou seja, deixa o corpo da mulher pronto para receber o espermatozoide, para formar ali um zigoto para vir a fase embrionária. Olha que louco isso, né? Olha que interessante isso, né? Então, uma forma da menina descobrir, da menina se conhecer melhor, ela perceber que o corpo dela está mais quente, né? Nesse período de preparação, né? Nesse período em que ela está ali ovulando. Aqui os hormônios hipofisários produzidos pela hipófise, que vão cair na corrente sanguínea e vão agir lá nos ovários, é o FSH e o LH. Os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, estradiol, né? Ou estrogênio e progesterona. Aqui o que acontece na parede do endométrio, né? Ele descamou. Então, o que a menstruação é? Nada mais é do que a descamação do útero, descamação do endométrio, né? Aí tem, então, essa fase folicular, fase lútea, né? E a fase de menstruação. Beleza? Então, a gente tem esse gráfico completão aí. Aqui as imagens, né? Só para a gente ter ali. Fertilizou, formou o zigoto. Clivagens são as mitoses, mórula, blástula. É na fase de blástula ou blastocisto que vai se fixar, que vai acontecer a nidação. E aí vai formar a placenta, né, gente? Então, aqui a nidação. Aí, vendo aqui a barriga ali da mulher, né? O que é a barriga aumentando? É o útero aumentando. Uma curiosidade. Meninas, fecha sua mão assim, ó, o tamanho do seu útero é o tamanho do seu punho fechado aqui, tá? Conhecido com o tamanho do seu punho fechado. Quando a mulher engravida, esse útero que pesa 50 gramas, ele aumenta de peso também. Ele chega a pesar em torno de 1,8 kg. Não é a criança, é só o útero. O útero que pesava 50 gramas, no final da gestação, ele vai estar pesando só o útero 1,8 kg. Então, no mínimo, 1,8 kg mais o peso da criança, a mulher vai aumentar na balança, né? Mesmo que a mulher não ganhe peso ali e tal, 1,8 kg mais o peso da criança, a mulher com certeza vai aumentar na balança, tá? Então, aí você vai ter as modificações ali e essa criança, né, perto do 8º ali mês, do 8º, 9º mês, essa criança posiciona já de ponta cabeça. Ela não fica de ponta cabeça a gestação inteira, né? Então, ela vai girar de ponta cabeça aqui, perto do 8º, 9º mês, quando ela já está próximo do nascimento, tá bom? E aí, nós fechamos essa questão aqui, eu vou mandar para vocês depois, né? Deixa eu avançar essas aqui. Aí. Beleza, gente? Agora, 3:02, vamos fazer um intervalinho aí de 5 minutos? 3:07 nós voltamos com a parte da botânica daí, tá bom? Então, 5 minutinhos para você tomar uma água e ir ao banheiro e nós já voltamos.